Hoje nós tivemos o comeback do Stray Kids, então significa que hoje iremos reagir e analisar ao nono mini álbum de estúdio do grupo. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Hoje tivemos o comeback do Stray Kids com a title track Tica Tica Boom e o seu nono mini álbum de estúdio. Estou bastante ansioso, por mais que o oitavo mini álbum do grupo não tenha me agradado nem um pouco, as minhas expectativas ainda estão intactas. Então eu tô bastante ansioso para este lançamento e que os meninos irão nos entregar aqui. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações porque é muito importante. Então sem muita enrolação, vamos lá. Do nada o Hugh Jackman aqui, o Wolverine. Good evening, and thank you for watching CCB News. I'm Ryan Reynolds, and we have breaking news live from New York City. Eles estão bem sensuais, bem colorido, os visuais. Sim, o cabelo dele tá maravilhoso. Ok. O Ryojin tá parecendo a Rita Lee. Ok, o tempero latino está aqui na música. Tianbin sempre entregando. Eu adoro o flow dele. Ok. Nossa, o Seungmin tá muito lindo, tá muito... Ele ficou muito diferente com esse corte, parece que mudou até a feição. Ele cortou aquele franjão dele, né? Eu adorei essas rotações de câmera. Já acabou? That's it tonight at CCB. Ah. Join us next. Deadpool. For a while. Pretty fun. Yeah. Right. Any chance that you're, looking for an older, less agile member? Maybe? Great. Cômico. Yeah. And then, Ok. É bem curta essa title track, né? Se comparado as músicas, as title tracks anteriores do grupo. Ok, tivemos aqui Tica Tica Boom. É o som do Stray Kids que a gente conhece, mas agora com um toque latino, não é mesmo? Pontos interessantes da música. Eu gostei muito desse groove que é apresentado aqui. Esse groove deslizante aqui cria uma linha bastante satisfatória, oscilando aqui e ali até a gente chegar à percussão, né, pulsante do refrão, o que cria fica bastante interessante.
O segundo verso da música, ele é muito eficaz, eu adorei, adicionando mais elementos eletrônicos à mistura da música, né? Em algumas partes, o ritmo da música acaba diminuindo com muito mais frequência, mas os seus loops insistentes, eles mantêm as coisas bastante interessantes aqui na música. É uma title track bastante diferente do que o Stray Kids estava nos apresentando anteriormente, né? Então, em comparação com as explosões sonoras que a gente viu em title tracks anteriores do grupo, aqui eles estão um pouco mais contidos. Eu gostei bastante do refrão da música. Eu gostei que eles não ficaram usando essa repetição de palavras que justamente eles fazem, pelo menos nos últimos 3 comebacks, porque era algo pra mim que tava ficando bastante cansativo, então eu gostei muito disso, porque agora é algo realmente fresco e não se torna desgastante. E o refrão também, ele ecoa amplamente o padrão da percussão, então cria uma atenção muito legal pro groove da música também, né? Então, como toda a maior parte da música, tudo se encaixa razoavelmente bem aqui na produção sonora. E uma das capacidades, né, registradas do Stray Kids é justamente essa capacidade do grupo de se surpreender com sua inventatividade e essa energia crua que o grupo muitas vezes entrega, não é mesmo? Então a produção da música é bastante polida e o desempenho dela é bastante sólido, mas escutando ela eu gostei da música, mas eu fiquei com essa vontade de tipo, eu quero mais, sabe? Eu sinto que tipo, ficou faltando alguma coisa aqui, eles entregaram o potencial dela, mas ela ainda teria um maior potencial ainda mais, sabe? Faltou, eu não sei, a cereja do bolo nessa música. E eu gostei muito das tentativas deles de incorporarem pela primeira vez, se eu não me engano, elementos latinos. Mas eu acho que faltou essa cereja do bolo. Faltou. Eu acho que eles deveriam ter incorporado mais aqui, sabe? Talvez eles estivessem justamente tímidos em explorar esse gênero, justamente porque é um território nunca antes submergido pelo grupo. E os integrantes mesmos falaram que esse mini álbum como um todo iria entregar sonoridades diferentes que eles nunca fizeram antes, né? E que eles estavam ao mesmo tempo animados, porém receosos de como o público iria reagir, né? Mas eu acho que, tipo, a música ela seria muito mais interessante se ela fosse um, um latino mais urbano ou um reggaeton. Porque criaria, eu acho que um resultado muito maior, muito grandioso. Mas ok, o ponto alto da música é sem dúvidas essa construção de instrumentação do segundo verso. Os sintetizadores adicionais eles trazem essa dimensão mais futurística à música, criando uma textura bastante rica e interessante, ao mesmo tempo que envolvente e que contrasta bem com esse groove latino da música. Então é isso. Eu acho que talvez essas quedas do ritmo frequentes da música quebrem um pouco o ritmo dela e aí acabam tirando justamente todo o potencial que a música poderia ter. Porém, é uma ótima title track, assim. Eu acho que dessa leva das últimas title tracks do grupo, essa foi a que mais se destacou nos aspectos sonoros para a discografia do grupo. Então é isso, Tica Tica Boom. Eu adorei a coreografia, eu adorei os visuais, eu adorei que tivemos participação do Wolverine e do Deadpool. Totalmente aleatório, mas o Stray Kids é isso mesmo. O que é o Stray Kids se eles não são o Stray Kids, não é mesmo? E agora vamos submergir pelo álbum, pelo mini álbum It. Então, vamos lá. Uh! Os vocais do Felix, como sempre, incríveis. Uh. Essa guitarra ficou incrível.
Uh. Ninguém pode me parar, eu irei andar como um titã. Influências de League of Legends. Tem bastante influências de League of Legends aqui. Como se fosse uma música de guerrilha, sabe? Parte do Felix é a melhor da música. Ele entrega essa atitude. Eu estou bastante surpreso, na verdade, porque eles estão explorando novas sonoridades aqui neste disco, não é mesmo? Pela primeira vez. Mas antes de a gente entrar nisso, eu quero falar sobre a letra da música. Eles sempre abrem o disco com uma letra bastante forte, né? Uma letra confiante e de superação. E Mountains fala justamente sobre isso, né? Ela celebra o sucesso do grupo e essa capacidade do grupo de se manter firme e orgulhoso diante das dificuldades, né? Então a letra usa essas metáforas como montanhas para justamente representar os grandes desafios e conquistas que o grupo conseguiu durante a sua trajetória no cenário musical, né? E também eles utilizam a frase Head above the clouds, que é cabeça nas nuvens, para justamente simbolizar esse estado de alta realização e autoestima, né? A música ela é cheia de energia e tem uma afirmação poderosa justamente dessa autoafirmação e sucesso, né? Esse é um tópico que o grupo sempre aborda dentro dos seus discos, né? Então, Mountains fala sobre isso. E agora sobre a produção da música, que me deixou bastante surpreso. A música ela combina justamente essa bateria eletrônica pulsante e sintetizadores contínuos com essa guitarra energética, criando uma sonoridade envolvente e bastante dinâmica. Fiquei bastante feliz com a produção dessa música. Os vocais dos meninos eles estão bastante polidos, eles são carregados de emoção aqui, entregando essa performance bastante cativante, não é mesmo? A produção da música ela é poderosa ao mesmo tempo que sutil, então traz um equilíbrio para a música, evitando essa sobrecarga de elementos. Então isso permite que a música ela se destaque pela clareza e pela intensidade, sem se tornar excessivamente complexa. E foi isso que eu falei no Rockstar. Era um álbum que estava muito produzido e não precisava ter todo esse tipo de produção dentro do Rockstar, sabe? Então agora eles fizeram a dosagem perfeita, tanto em Ticabum quanto em Mountains agora. Ok, vamos para Jam.
Jam, jam. Influências do trap pop. Os versos do Felix são os melhores sempre. Olha essa guitarra acompanhando a intensidade. Olha esse dubstep. Hey. Say what? A letra. Ó. É o Triracha, respeita. Uou, essa foi uma baita de uma música intensa. Mais uma coisa que eu disse em Mountains, uma produção bastante contida também, né? Fiquei surpreso. A gente tem aqui uma música de trap pop que se destaca justamente pelo uso desse sintetizador bastante forte, marcante, mas a progressão da música ela é bem mais contida e equilibrada, criando justamente essa base sólida que destaca os vocais impressionantes dos meninos nessa música. Realmente todos se destacaram aqui porque cada verso me surpreendia mais e mais aqui, tá ligado? Tipo, o refrão da música, ele apresenta a clara influência do dubstep, né? Que é uma característica bastante distintiva do Stray Kids, mas que adiciona essa camada extra de energia e intensidade, né? E logo depois do refrão a gente tem essa harmonização das vozes dos meninos que ficou incrível, que amplifica ainda mais o poder emocional da música, oferecendo essa experiência sonora bastante rica, impactante e definitivamente envolvente. Eu tava quase pulando aqui da cadeira, tá ligado? Tipo, sei lá. Eu senti uma energia surreal com essa. E na narrativa da música, liricamente falando, eles continuam na mesma pegada da música anterior, falando sobre a intensidade deles, né, as conquistas deles e principalmente o poder deles, né? Agora eles estão se auto-empoderando aqui nesta música, né? É uma confiança absurda que este grupo tem. Na verdade, eu vou ligar pra eles depois do vídeo e vou pedir assim, vocês podem me passar um pouco da confiança de vocês aqui, porque eu acho que eu tô precisando um pouco pra enfrentar algumas adversidades aqui da minha vida, mas tá tranquilo. Ok, então vamos agora para I Like It.
Excepcionais vocais do Lino. Bang Chan cantou bastante agudo, né? A gente tem na produção da música essa batida de drill. Do nada, um gravezão no meu ouvido. I love. Eu gosto igual gostar de você, mas eu não queria amar. Realmente a produção desse disco é bastante diferente e eu tô gostando bastante do rumo que o grupo está tomando aqui, explorando esses tipos de sonoridades. Aqui tivemos I Like It. I Like It é uma faixa pop dance do Stray Kids que se destaca justamente por esse som de sintetizador bastante brilhante, né? E uma batida de drill bastante rápida e marcante. É a primeira música do disco que a gente pode perceber que as influências do pop são bastante dominantes, né? E é muito bom também que é uma exploração bastante refrescante do drill aqui, né? As influências do drill. Algo que o grupo não vinha fazendo fazia muito tempo, né? Era esse tipo de gênero, o drill, ele é mais associado a Triracha mesmo. Então, liricamente falando, a música é caracterizada por essas letras honestas que abordam justamente essa complexidade e indefinição e a indefinição de um relacionamento, né? Oferecendo justamente essa visão bastante sincera e introspectiva sobre a situação. Eles não querem gostar da pessoa, mas eles gostam. E é isso, não é mesmo? Vamos agora para Runners, então. Olha esses vocais, cara. Olha essa música, Brasil. Eles querem o Gold.
Aqui eles falam que eles são corredores, que eles vão batalhar pelas coisas que eles querem e eles lutam pra não ficar ansiosos ou tristes, né? Não se deixarem afogar na própria ansiedade e anseios deles. Uma letra muito legal, galera, muito legal. Sério, essa música é a minha favorita. De verdade, a sonoridade também aqui. Stray Kids, eu amo vocês. Pelo amor de Deus. Ô, esse trecho é meu favorito da música. Muitos pensamentos na minha cabeça, preciso deixar ele. Olha essa parte, essa transição, cara. Do topo nós nunca cairemos porque nós somos os corredores. Que letra bonita, velho. Nossa, esse álbum. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com esse disco. Finalmente, parece que eles assistiram o meu vídeo de Rockstar e falaram: Nós iremos fazer esse álbum para você, Roberto. Muito obrigado, Stray Kids. Nossa, que eles exploraram um gênero novo. Nossa, temos muito a conversar sobre Runners. Runners traz a influência de um gênero chamado Drums and Bass, que é um ritmo do hip hop, que transmite justamente essa aspiração de continuar correndo sem parar. Então isso é o que a gente consegue ver aqui na batida da música, né? Então o Drum and Bass, ele é um gênero musical que, sei lá, surgiu ali nos anos 90 no Reino Unido, e é justamente caracterizado por essas batidas bastante rápidas e complexas. Geralmente o BPM delas, que é a batida por minuto, é de 160 a 190. E é isso, e esse estilo é conhecido por essas linhas de baterias intensas e oscilantes, além de baixos profundos e bastante subgraves que a gente consegue ver aqui nas transições, que ficaram excepcionais. E a música fala justamente sobre eles correrem, e a batida da música cria essa conexão entre letra e produção sonora. Excepcional, excepcional, a minha música favorita do disco até então. Vamos agora para Twilight. Let's go. Barulho de vinil. Meu Deus, o Han. O Han cantando Brasil. Eu vou chorar. Vocês querem que eu chore aqui, é isso?
Nossa, que linda essa música, caralho. 사진 속에 그대는 짙음 미소를 띄운 채 날 바라보고 난 그때의 날 보며 질투 이제 널 이름에 삐끔 영원이라 말하던 믿음 매 균열이 어긋나 턱 치면 부서질 위험한 감정이 드러내 눈물은 내놓고 잠은 더 줄어 서투른 감정이 기어질 수 사랑한다는 맘에 찌질한 원망이 뒤끝 예쁜 해피엔딩은 없을까 이 혼자 말은 끝없이 오고 맴돌아 식었다 너 안에 온 눈은 뜨겁게 타올라 채가 돼버렸나 흔적도 없이 검은 잼만 남아 우리만 아는 그런 슬픈 기억이 됐다 지울라 또 생각했지만 네 생각이 나면 어김없이 울다 지쳐 잠이 들고 나서 일어나 보면 하늘은 저물고 내 방엔 또다시 밤 저 하늘에 뜬 별보다 널 찾기 더 힘들더라 구름에 가려진 걸까 난 보이지가 않아 꿈속에서라도 너의 흔적이 내게 보일까 싶지만 이미 떠난 너의 발자국은 다 식었다 너 안에 온도는 뜨겁게 타올라 제가 돼버렸다 Orgasmos sonoros. 검은 잼만 남아 우리만 아는 그런 슬픈 기억이 됐다 지웠나 또 생각했지만 네 생각이 나면 어김없이 울다 지쳐 잠이 들고 나서 일어나 보면 아름다운 공허함이 남겨진 내 방에 또다시 밤 Ó, eu vou falar isso sem ter medo de ser cancelado, porque eu não tenho. Mas fazia muito tempo que um boy group não entregava uma balada tão boa quanto essa. Falei, tô leve. Fazia muito tempo que eu não vi uma balada boa, mesmo de boy group como Twilight. Stray Kids entregou, velho. Entregou. Runners e Twilight. Eles entregaram aqui uma balada de jazz com influências do R&B, ficou excepcional na voz de todos. Eles conseguiram entregar essa peça emocional com vocais e piano, sabe? Que traz justamente essa atmosfera de um amanhecer solitário, porém belo. A melodia da música é excepcional. Excepcional. Sério. E a música, ela é meio que apresentada dessa maneira de monólogo, né? Expressando essa saudade e vazio em relação a outra pessoa. Linda, galera. Linda, linda mesmo. Linda. E agora vamos para a última música do álbum, a auto-intitulada Stray Kids. Vamos lá. Influências do drum and bass também. Referências ao pré-debut Elevator do grupo. We don't give a what? Eles abraçando a sua própria originalidade aqui, né, na letra. Essa história honesta do grupo, abraçando sua própria história, né?
Lonely Street, referências ao Maniac. Gostei desses acordes de violão ao fundo. Galera, eu tava aqui olhando a foto deles, eles estão com umas unhas grandes, né? Vou emprestar meu cortador de unha pra eles. Go on, go on. Poderosa. Encerramos aqui o disco. Passou rápido, não é mesmo? Passou bem rápido. Aqui é uma música que é dedicada a todas as pessoas que estiveram lá para fazer do Stray Kids que eles são hoje, não é mesmo? Muito legal. E aqui encerramos o disco. Encerramos It. Eu gostei do disco. Ele demonstra o grupo se aventurando por diversos desafios e novidades, enquanto mantém uma essência muito genuína e ao mesmo tempo autêntica. O mini álbum ele é bastante notável por transmitir uma energia contida e latente que consegue ser ao mesmo tempo sutil e envolvente. Eu acredito que essa abordagem equilibrada permite justamente que a música do grupo se destaque por sua profundidade emocional e inovação, sem perder conexão justamente com a própria identidade do grupo aqui. Um ponto negativo para este mini álbum, como o mini álbum anterior também, é a questão do ordenamento de faixas, da tracklist aqui no disco. O disco fala ainda muito sobre essa identidade forte do grupo e todos esses desafios, mas temos perdidas entre eles faixas amorosas. Então, não fica, a narrativa do disco não fica completamente coesa, porque a gente tem essas músicas fillers amorosas no meio. É mais fácil eles colocarem pro final as amorosas, então. Ou fazer um álbum totalmente focado em uma narrativa amorosa. Eu desafio vocês, Stray Kids. Parem de ser bad boys. Vocês têm um coração quente, que eu sei muito bem. Façam um álbum sobre o amor. Não é mesmo? Seria ótimo também pra não desgastar também essa narrativa do grupo de toda hora trazer esse conceito mais de bad boy, de autopoderamento, né? Porque eles já estão explorando isso desde o S-Class, sabe? Então já tem... Essa lírica já tá sendo reciclada, essa narrativa faz muitos comebacks. Nós sabemos que vocês são poderosos e eu respeito vocês por isso, por toda a história de vocês. E os destaques do disco vão pra todas, basicamente, porque eu gostei de todas. Cara, pra mim, em questão de produção e lírica, Runners, Twilight, Stray Kids também, uma ótima faixa. E Mountains, eu acho que elas se destacaram de uma forma extremamente boa, são ótimas b-sides, como um álbum como um todo. E é isso, o que vocês acharam desse mini álbum do Stray Kids? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!